Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Linha Aberta desta terça-feira, num dia em que vamos falar sobre as eleições em Marromeu, estas eleições que decorreram no passado dia 22. Como foi anunciado pelo STAI ao nível da província de Sofala, a Frelimo é a vencedora do processo com uma margem bastante ampla. Entretanto, a Renamo não concorda com os resultados e defende que ela sim é a legítima vencedora. Trata-se de um processo, de resto, bastante conturbado, com várias detenções e violência física durante a contagem dos votos. Os observadores deste processo classificaram-no como anómalo. A informação de última hora indica que a CNE esteve reunida todo o dia de hoje, inclusive esta noite, e tomou uma posição que será conhecida amanhã. Para discutirmos o tema sobre as eleições em Marromeu, conto com 3 convidados, são eles Egídio Vaz, analista político, Antônio Zefania, jornalista, mas também observador destas eleições, e o professor Guilherme Mbilana, que também esteve no terreno como observador destas eleições. Para darmos o pontapé de partida para a nossa discussão, vamos acompanhar a peça de reportagem em que o STAI, ao nível da província de Sofala, confirma a Frelimo como a vencedora das eleições em Marromeu. Vamos acompanhar esta peça de reportagem. Jorge Duncan, diretor provincial do STAI em Sofala, garantiu na manhã desta sexta-feira, baseando-se em dados fornecidos pelos técnicos deste órgão, que a Frelimo venceu nas 8 mesas onde decorreu a votação em repetição nesta quinta-feira na autarquia de Marromeu. Em termos de dados do dia de ontem, nas 8 mesas, a Frelimo conseguiu 3.817 votos, o MDM conseguiu 95 e a Renamo conseguiu 1.112 votos. O STAI minimizou a ausência de editais colados e a suposta alteração brusca dos resultados em relação aos contabilizados nas mesas e os inseridos nos editais. Não posso, de fato, dar uma informação por terminada, porque nesse local eu não me fiz presente, eu estou a comunicar os dados que me foram comunicados através de elementos que nós tínhamos colocados posicionados nessas assembleias de voto. Acreditamos, provavelmente ainda os dados estavam em processo de apuramento, não sei se já tinha terminado o apuramento, mas é algo que ainda podemos de fato consultar para os órgãos localmente nos comunicar o que teria acontecido. Bom, como vimos, estes são os dados apresentados pelo STAI ao nível da província de Sofala. São os dados que a Renamo contraria e diz que ela é vencedora. E a Renamo, segundo a sua contagem, teve 1.798, a Frelimo 691, o MDM 74. Portanto, há esta discussão quase recorrente nos nossos processos eleitorais relativamente aos números. Professor Mbilana, comece por si. Esteve no terreno, esteve a observar este processo. O que viu no terreno? Quais são os dados que se assemelham com a informação que pude colher no terreno? Muito boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, colegas do painel. Na verdade, estive em Marromeu nos dias 20, 21, 22 a 24. Em termos de alguns dados mais gerais, como por exemplo a abertura e o encerramento da votação, portanto, ocorreram à hora marcada, portanto, sem mácula. Também em relação ao processo de votação, as operações de votação decorreram de forma ordeira, sem violência, e também houve liberdade de votação por parte dos eleitores que estavam devidamente inscritos. A presença da polícia era muito aparatosa, mas, no entanto, a distância recomendada dos 300 metros e também a atuação da polícia foi exemplar desta vez, portanto, não teve, portanto, qualquer ação negativa nesse aspecto. Portanto, as indicações que temos de 7 detenções na conferência de imprensa que a polícia deu, alguma violência física no processo de contagem, não pude observar essa situação. Portanto, essas são situações que, portanto, eu referia-me ao dia da votação. Okay. Portanto,
porque os fatos tomaram, portanto, outra feição com o apuramento parcial de votos. Okay. Até a altura da votação, durante o dia, o processo foi normal, com o único sinal, portanto, de alguns aspectos, alguns reparos a fazer, tal como foi o caso do presidente da Assembleia Municipal, que estava numa das mesas da escola Samora Machel, tanto como presidente de mesa, mas também depois foi uma situação que depois de denunciada, detectada, ele então se fez a correção de vida. Outro aspecto negativo foi o impedimento de acesso às mesas de voto aos observadores por parte dos presidentes das mesas de voto. Esta é uma situação que foi genérica, tanto pelas 8 mesas, e que, entretanto, depois de detectada, então efetuamos demarches para perceber o que estava a acontecer. A explicação por parte das próprias entidades, tanto os órgãos eleitorais do distrito, foi que, da Vila de Maromeu, foi que era assim, de acordo com a lei. Então, tentamos então ajudar a fazer a melhor interpretação da lei e também pedimos algum apoio por parte da Comissão Nacional de Eleições. E até por volta das 10, 11 horas... A situação ficou resolvida? Foram instruídos para que orientasse os presidentes das mesas a aceitar os observadores, porque o que se dizia é que só podiam observar através da janela. Portanto, mas depois disso, então, conseguimos ter os observadores até o apuramento parcial de votos. Outro problema também que se deu foi de 2 senhoras provenientes do distrito de Xeringomo, tanto que foram também surpreendidas, tanto já quase que a exercer o direito que não o tinham, né, de votar, e também o caso de alguma falta de critério no exercício do voto especial. Portanto, demos conta de um e outro observador que terá exercido o voto especial, mas sem que para tal estivesse inscrito em qualquer daquelas 8 mesas, por aquilo que se descobriu. Agora, depois houveram situações de vulto, essas já foram durante o apuramento parcial. E quais foram essas situações? Sobretudo o seu testemunho relativamente a essas situações? De vulto, primeiro, a retirada de uma urna através da janela, que é a primeira mesa da escola 25 de junho, porque estavam instaladas na escola 25 de junho 6 mesas de voto e 2 na Samora Machel. E a primeira mesa da mesa de voto da escola 25 de junho ocorreu por volta depois das 20. Portanto, alguém rompeu pela sala dentro da mesa de voto e, portanto, pegou na urna, atirou, portanto, pela janela, e alguém do outro lado recebeu a urna e desapareceu, portanto, no meio da escuridão, né? Portanto, esse foi um fato. Mas as autoridades policiais que estavam a acompanhar a situação... Estavam a 300 metros, como dizíamos. Mas não foram acionadas para imediatamente tomarem as medidas necessárias? O que aconteceu é que depois irromperam pela sala, portanto, alguns indivíduos que saíram com o presidente da mesa, porque os órgãos de comunicação social quiseram, tanto obter esclarecimento por parte do presidente da mesa. Entretanto, já não foi possível, porque ele foi protegido e foi levado numa viatura, supostamente da polícia, mas nem tanto. O assunto ficou por esclarecer e assim se encerrou o processo de votação, aliás, de apuramento naquela mesa. Agora, outro dado foi aquele que eu já apontei enquanto eu estava lá, que é a questão das repetidas interrupções nas operações de apuramento parcial de votos,
sob pretexto de que era preciso dar espaço, tempo aos membros das mesas de voto para tomarem a refeição da noite, que é o jantar. Isso se prolongou por mais de 1 hora de tempo. E isso não foi benéfico, tanto foi... Mas essa interrupção o que implicava? Implicava fechar as portas, a equipe técnica abandonar o local ou permaneciam no local e tomavam as suas refeições nesse mesmo lugar? Cada um agiu a seu belo prazer, outros sentaram-se nas mesas, nas carteiras que estavam de frente das salas, outros mantiveram-se nas salas. O certo é que foi desgastante porque o apuramento já havia iniciado, entanto se estava já num processo normal e que de repente então teve que tudo parar. Quanto tempo durou o processo? Sabemos que as mesas fecham às 18, das 18 até a decisão de que já estava feito o apuramento. A que horas é que terminou? Não houve uma hora Exato. standard para todas as mesas. Há mesas, por exemplo, que parece que foi a mesa 6, que em menos de 30 minutos jantaram e continuaram a contagem. É uma mesa que não sei se deve ter sido a 7, que nem não pararam para jantar. Preferiram ir com o processo até o fim. Então, não houve uniformidade durante a contagem? As mesas 3, 5, essas mesas praticamente parou-se mesmo. E principalmente a 5, esta foi mesmo até 0h30. Portanto, o processo de... Primeiro houve a interrupção das 20 às 22, em que praticamente não estava a acontecer nada. Depois de feito o apuramento, às 22 até às 0h30, também não aconteceu nada, porque já tinha sido encerrado o apuramento. Então, apenas por um mero pretexto, vontade ou poder discricionário por parte do presidente da mesa, encerrou as portas e permaneceu com os delegados de candidatura, os membros das mesas, os observadores dentro da sala e, aliás, até recolheu os telemóveis dos observadores, dos delegados de candidatura, para que eles não se comunicassem com ninguém. Está a dizer que foram recolhidos os telemóveis, incluindo dos observadores? Sim, sim. Portanto, o seu telemóvel foi recolhido, é isso que está a dizer? Não digo, eu não estava dentro da sala, digo o observador nosso estava na sala, Okay. Então ficou... Então nós do lado de fora tivemos que permanecer até às 0h30 à espera de recolher o nosso observador, mas não tínhamos comunicação com ele. Muito bem, vou também aqui pedir o testemunho do Antônio Zefanias, é jornalista, que também esteve no terreno no dia 22. O que viu? Obrigado. Boa noite aos telespectadores. Bom, o professor Guilherme fez uma resenha de fato daquilo que essencialmente era acontecido. De fato, logo pela manhã sentimos uma presença, digamos, aceitável dos eleitores, porque também não eram muitas mesas, 8, penso que era de esperar. Mas ao longo do decorrer do processo, fomos sentindo estas pequenas, não sei se eu chamaria interferências, mas em que havia muitos comandos. A virem de quem? Eu lembro-me, fiquei muito tempo na escola Samora Machel, que tinha duas mesas, e uma delas é aí onde estava o presidente da Assembleia Municipal, que simultaneamente era o presidente da mesa. Haviam observadores dentro do recinto, portanto do perímetro dos 300 metros, credenciados, tinham crachá. E a coisa interessante é que os crachás nunca eram mostrados, todos estavam virados, tapados. Interessante. Mas em conversa, estamos a trabalhar todos, era importante que a gente se conversasse. Mas de que organização pertence? Não, eu sou observador também, mas podemos ser colegas a trabalhar, penso que podemos partilhar informação, mas ninguém dizia nada. E eu pessoalmente, eu digo, havia interferência. Este grupo de observadores que a gente assistia tinha muito comando com o STAE.
conseguiam chegar, digamos, dizer ao diretor do STAE que, olha, aquele observador estava a fazer fotos e o diretor do STAE a agir. Então, eu passei por isso, infelizmente, não é? Mas, e de lá havemos de chegar. Mas o essencial é que todos nós estávamos à espera que o processo, até o final do dia, corresse sem sobressaltos, como dizia o professor Guilherme. A polícia desempenhou o seu papel, felizmente, de forma moderada, pese embora a circulação de viaturas. Isto é típico, não é? E é normal. Não se pode ter medo de uma viatura da polícia que circule e as pessoas ficarem todas a estremecer com medo de... Penso que não. De fato, a polícia agiu. E o outro caso em que assistimos um agente da polícia com arma de fogo à porta da Assembleia, se calhar era para conter algum ânimo, e isto é natural. Mas, de fato, quando o dia estava a cair, começou-se a sentir, de fato, que estávamos a entrar nas eleições de Moçambique. Quais foram as situações verificadas? Para além da situação de se parar com quase tudo para se comer, para se tomar a refeição, que foi a primeira coisa que eu vi desde o tempo que estou a participar em processos eleitorais. Esta foi uma grande inovação, em que o STAE para com tudo e dá refeição na hora em que o processo de apuramento já tinha iniciado. Na escola Samora Machel, onde estive por muito tempo, as duas mesas ficaram cerca de 2 horas de tempo a tomar uma refeição de um takeaway. Mas essa refeição era tomada dentro da sala onde ocorreu a votação ou fora? Como disse, primeiro não havia energia dentro a escola não tinha corrente elétrica. E com o candeeiro, alguns saíam para fora para tomar a refeição fora, uns lá dentro. Ora, neste processo, os delegados de candidatura, alguns querendo, estavam lá na sala, os observadores, alguns fora, enfim, no sentido de esperar para ver até que horas isso termina e a gente retome com o processo. Quando retomou o processo, digo, na escola Samora Machel, onde tive muito tempo, tinha 2 mesas, é aí onde começa, permita-me a expressão, o baile, de que ninguém pode ficar com o telemóvel na sala, porque estava a perturbar o serviço de apuramento. Alguns observadores, em que, por um lado, eu fazia parte da Solidariedade de Moçambique, ficaram sem telemóveis, foram expulsos, e eu pessoalmente fui expulso, sem fazer nada. De nada veio o diretor do STAE e disse que eu tinha que abandonar a sala e tirar o meu telemóvel. E muito antes já tinham tirado o telemóvel do observador, tivemos que ir recuperar no STAE. Então, penso que foi, como disse, não sei se havia um outro comando externo, mas senti que os órgãos de administração eleitoral no distrito tinham um comando muito superior, que eles próprios, por vezes, agiam sem saber porque que estão a agir, mas como receberam, se calhar, um comando, então... Enfim, no fim é o que nós vimos. Na escola onde eu estive, não foi afixada nenhum edital, não é? Isto, até as 2 horas que abandonamos as assembleias, não foi afixado nenhum edital. Era suposto que já tivesse sido afixado. Exatamente, mas infelizmente não foi afixado. Os resultados que eu pessoalmente até partilhei foram diretos do período da contagem. Então, eu lembro-me que por volta das 2, eu e a equipa de jornalistas, ao sairmos, veio uma viatura do STAE a dizer que ia recolher o material. Já recolher o material, não vimos nenhum edital afixado. Infelizmente, foram recolhidos os materiais e o processo terminou ali. E em que momento é que esses editais foram afixados? Não houve a fixação de editais. Não houve a fixação? Eu saí de Marromeu com a equipa com que estava, saímos por volta das 11 horas, 11h30, não havia fixação. Fomos ao STAE para deixar um posicionamento, o STAE estava encerrado. Fomos à Comissão Distrital de Eleições para entregar um posicionamento, o presidente da Comissão Distrital disse que não ia receber, porque não queria reclamação de ninguém. E dissemos que não era reclamação, era simplesmente um posicionamento do grupo de observadores. Ele disse que não recebia. Sendo assim, não havia mais nada. Então, penso que é muita coisa ainda sobre Marromeu que tem que se discutir. Muito bem, nós sabemos que os observadores também fizeram uma contagem paralela e ao longo deste programa vamos falar disso. Egídio Vaz, qual é a sua leitura relativamente a este processo eleitoral em Marromeu? Muito obrigado, município. Boa noite, caros colegas, professor Milana, Antônio Zefanias. Boa noite, caros telespectadores, é muito bom estar aqui. A primeira eleição e alguma coisa, só para
não concentrar e querer interessar um pouco o público que não seja apenas de Marromeu, mas para tirar eleições gerais. O primeiro aspecto é notar algum padrão de violência sempre que existem eleições intercalares ou eventualmente a repetição da eleição. Portanto, isso aconteceu em Climane, em todas as eleições intercalares, eventualmente. Aliás, com a eleição intercalar aconteceu, por exemplo, em Nampula, está a acontecer agora. Ou seja, sempre que tem processos onde há eleições intercalares, o escrutínio é elevado, tanto no nível dos políticos, portanto dos intervenientes políticos, como também ao nível dos observadores. E tendo em conta a ansiedade e as expectativas e essa profusão de comandos, porque de resto cada um dos partidos concorrentes ali estava em sintonia com seu presidente, de uma ou de outra maneira que haja, convenhamos. E também, com esta toda a profusão, havia sempre que despontar este tipo de necessidade. Portanto, o que aconteceu em Marromeu é ainda, digamos assim... É a nossa forma de estar nas eleições. Era previsível, com o agravante de ter sido apenas em 8 meses. Os estudiosos, como São Milano, mesmo Zefanias com larga experiência em observação e reportagem, vão concordar com isso. A segunda eleição também é eleição, mas não só eleição, mas também um aspecto, uma Constituição concreta, que sai não só dos juristas e especialistas em processos eleitorais, mas também de alguns membros da própria CNE. É o problema da partidarização das instituições, que torna, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é uma relação profusa entre o órgão de administração eleitoral, o STAI e o CNE. Um dos atuais membros da CNE, numa das suas declarações de voto, disse claramente que era preciso que, primeiro, profissionalizar o STAI. O que acontece? Quem são as pessoas que participam desses processos eleitorais? Como que são recrutados? Como são treinados? E este processo é sempre cíclico, e são novas pessoas e que acabam não tendo domínio legal. Com o agravante de as nossas leis sempre estarem a mudar de eleições em eleições. Isso cria confusão e uma ampla oportunidade para o oportunismo. Então, a questão de profissionalizar o STAI aqui vem à colação como uma grande ilação. Mais uma vez, enquanto nós tivermos órgãos de administração eleitoral duplamente, quer dizer, 2 órgãos mal articulados, politicamente influenciáveis e, acima de tudo, não profissionalizados, eu julgo que problemas como esses irão sempre se exacerbar à medida que sempre que se organizarem eleições portanto, eleições sejam locais, sejam gerais e, pior, em eleições intercalares. Portanto, esta é, eventualmente, a terceira eleição. Bom, a quarta e a última também, e sem querer entrar muito para a partição, tem muito a ver com isto. E que eu julgo também esses elementos todos que foram aflorados aqui revelam a falta de domínio, digamos assim, da legislação. Quer dizer, obedecer eventualmente ordens ilegais, ter que obedecer ordens ditas superiores que não chegam por ali, ter eventualmente que obedecer recolha de climões, tá? Portanto, estes todos os elementos, portanto, sugerem que há que refletir sobre como é que nós estamos organizados, tanto a nível da lei, como podemos melhorar com profissionalização e, acima de tudo, também como é que, diga-se isso, os partidos políticos e os intervenientes. Uma coisa estranha que não aconteceu, só para fechar, é que normalmente os partidos políticos, eu vi isso no Zimbábue, que assinam um pacto de não violência e da colaboração, onde todos eles prontificam-se em poder colaborar. Não vi isso muito nesse processo eleitoral. Muito bem, vamos avançar. António Zefanias era observador agregado na plataforma Sala da Paz. Nós sabemos que vocês fizeram uma contagem paralela. Minha questão é, o que diz a vossa contagem paralela? Bom, mais uma vez, de fato, estivemos envolvidos em contagem paralela e quando os resultados anunciados pelo diretor do STAE saíram em público, caímos costas.
Portanto, os dados do STAI não batem, permitam uma expressão, infelizmente, com aquilo que foi a recolha da vossa informação? Não bate. Só para uma questão de esclarecimento, os observadores estavam espalhados em todas as 8 mesas. Sim. Havia capacidade para fazer contagem em todas as 8 mesas? Havia, porque na plataforma em que estive, para além da base central, digamos assim, permita uma expressão, as 8 mesas cada mesa tinha um observador. Em algumas até 2, não é? Ou 2 observadores ou mais. E penso que isto deu mais cunho ao trabalho que íamos fazer. Bom, os dados que nós obtivemos é que, quer na EPC 25 de junho e Samora Machel, foram inscritos 5.904 eleitores. Destes, votos na urna, conseguimos obter 2.924. Portanto, o nível de abstenção foi mais ou menos a metade. Exatamente. Do número de eleitores. Nestes, a Frelimo conseguiu, nas 8 mesas, 791 votos. O MDM conseguiu 74. Por sua vez, a Renamo conseguiu amealhar 1.798 votos. Tivemos 51 votos brancos e 207 votos nulos. Portanto, de acordo com a vossa contagem, a Renamo é que é a vencedora deste processo eleitoral. Por quê? Porque estes dados nós fomos avançando logo depois do apuramento, rapidamente, tínhamos delegados e nós também estávamos lá. Naquela altura em que tivemos acesso, já deu para tirar alguns dados. Mas, como disse, depois que estes dados começaram a sair para fora, e eu pessoalmente tenho dado de 5, 6 mesas na minha conta do Facebook, não é? 5, 6, 7 mesas. Pois é aí onde começa-se a sentir que dados estão a sair para fora e estão a comprometer, digamos, este comando, não é? E foi aí onde começa a recolha de telemóveis, para não continuar a partilhar dados. E a coisa começa-se a estragar a partir daí. Então, na contagem paralela que nós tivemos, de fato, a Renamo conseguiu, ou seja, a Renamo venceu com 1.791 votos contra 791 da Frelimo. Muito bem. Professor Milana, estava numa plataforma diferente, que é Votar Moçambique. Os números são os mesmos? São iguais, são similares. 5.904, portanto, eleitores inscritos, 2.924 votantes, 791 Frelimo, 104 MDM, 1.798 Renamo. Portanto, 1.798 Frelimo? Sim. Desculpa, 1.798 Renamo? Sim. 791 Frelimo, 74 MDM. São similares porque os observadores, eles permaneceram de plantão em cada mesa de voto. Então, iniciou o processo de votação. A partir do momento em que foram aceitos, eles permaneceram, entraram na sala, na mesa de voto, e de lá não saíram. Tomaram o lanche, o almoço, receberam o segundo lanche, estando lá na mesa de voto. Só arredaram o pé quando se deu o processo por terminado. O professor Milana tem experiência nesta matéria, até porque é professor de Direito Eleitoral. Existe alguma margem de erro desta contagem paralela? Ou os números que vocês têm são exatamente os números reais ou bastante próximos da realidade? Para este caso não havia espaço para margem de erro. Portanto, 8 mesas é insignificante. Nós estamos a falar, por exemplo, vamos supor que acho que se calhar nas eleições de 2013 e 2014 foram 13.000 e tal mesas. Estamos a falar de 8 mesas. Isso é insignificante. Portanto, tinham maior capacidade de... Para além mais de que o processo não precisou de começar tarde e também fechar tarde. Quando fechou às 18 horas, é que já estavam as moscas ao longo do dia. A afluência foi apenas nas primeiras 2, 3 horas do dia. Ao longo do dia todo não houve nada. Portanto, é nesse sentido em que
qual foi o posicionamento dos observadores face ao trabalho que fizeram e face também à divulgação do STAI, que não vai ao encontro dos números que vocês apresentam? Fizeram, como dizia o Zefanias, uma apresentação ao STAI, mas é essa que não foi acolhida. Qual foi o passo que foi dado a seguir a essas constatações? Por via de regra, né, pela experiência minha, bom, eu sou do Observatório Eleitoral num tempo em que as redes sociais não eram a nota dominante nesses processos. Então, continuamos a seguir a forma clássica, tradicional, que é fazemos a observação, apuramento paralelo, produzimos um relatório e esse relatório submetemos ao Conselho Constitucional, à Comissão Nacional de Eleições, aos 3 maiores partidos, os mais votados. Então, é o que já fizemos. Está lá no Conselho Constitucional, está na Comissão Nacional de Eleições. Portanto, não está nas redes sociais, mas está as instituições que têm competência estão lá com os documentos. Comunicamos por telefone, dissemos que, olha, estamos a enviar o relatório e estão lá os relatórios. E isso é um exercício que desde 2003, pelo menos eu tenho estado à frente de um processo, de processos assim, que se faz contagem paralela, e sempre produzimos relatórios. O Conselho Constitucional sempre recebeu relatórios do Observatório Eleitoral desde 2004 a esta parte, e nos seus acordos faz sempre menção ao relatório do Observatório Eleitoral. Desta vez fez menção ao relatório do Votar Moçambique, em relação ao dia 10, porque nós submetemos lá. Muito bem. Egídio Vaz, qual é o seu comentário? Há aqui dados contraditórios, mas já este posicionamento aqui dos observadores, que a contagem paralela nunca falha, e sobretudo nesta situação em que havia uma capacidade de apuramento e de controle mais fácil, porque eram 8 mesas, 5.940 potenciais eleitores, dos quais perto de metade é que foi às urnas. Qual é a sua análise? Bom, mais uma vez, nem mesmo no diapasão do que venho a falar, esta ansiedade toda provoca isso. Uma coisa que não posso desmentir nem confirmar, não só porque não estive lá, mas também porque os intervenientes lá, e principalmente os observadores, fizeram o seu trabalho e confiaram em cada um dos elementos que esteve nas mesas, na reportagem. Todavia, também julgo pela lei, o apuramento também é físico, ou seja, os boletins, naqueles editais que são afixados. Sim. Ora, sem a fixação das editais, não sou capaz, digamos assim, de afirmar, muito menos negar os resultados. Por quê? Porque, ao contrário do que acontecia, por exemplo, nas eleições anteriores interclares em Climano ou mesmo em Nampula, os intervenientes políticos tinham acesso àqueles editais e que os permitia, eventualmente, com alguma certeza, porque eram cópias, apurar paralelamente e declarar, inclusive, vitória no dia seguinte. Agora, neste caso concreto, onde não existem editais, e não me parece, mesmo na história que eu consegui ter acesso, parece que os partidos políticos também, intervenientes, não puderam recolher eventualmente todos os editais e poderem fazer assim a sua contagem paralela. Então, os dados oficiais para todos os efeitos é esta, e portanto eu posso antecipar mais uma, provavelmente, guerra jurídica aqui, porque será mesmo uma questão de provar, é uma guerra entre os contendores políticos, portanto os 3 que participaram ali, com as entidades que participaram, quer dizer, as entidades da administração eleitoral, que de facto essas deverão provar em juízo ou em, não sei como, que os dados que eles têm são os mais apropriados. Portanto, para mim, é mais uma vez a confirmação desta mesma teoria de que sempre que os espaços de competição são limitados, há maior profusão e infusão, aliás, e a profusão e participação dos eleitores e agentes externos para a fiscalização. Então,
o resultado é este, toda a confusão. Isso pode só ser mitigado com a profissionalização das instituições. E como é que se explica para si que uma eleição tão pequena, conhece de certeza Marromeu, tão circunscrita, apenas 8 mesas, 5.940 eleitores, haja tanta confusão, o STAI aparece com números de 5.014 eleitores, os observadores aparecem com quase metade do número, o STAI aparece com um vencedor, os observadores aparecem com outro vencedor, numa eleição tão pequena de 5.000 pessoas, 8 mesas, em que era possível muito facilmente controlar. Como é que explica que não se tenha conseguido fazer um processo pacífico? Bom, pelo que eu ouvi do professor Milana, o processo foi pacífico, pelo menos da votação. O processo não foi tão pacífico quando começaram a se contar os votos, porque haviam muitos olhos e eventualmente poucos votos. E quando é assim, a confusão é óbvia. Por quê? Justamente por causa da ansiedade. Agora, não quero aqui, e vai perceber que eu estou a fugir bastante disto, de dar razão A, B, C, porque estamos perante uma entidade, digamos assim, entidades partidarizadas, onde cada um dos contendores tem lá o seu representante e que poderia e deveria fazer todo o esforço possível de assegurar não só a transparência, mas também a verificação desses mesmos dados. Isso não aconteceu. É de estranhar como que isso, como é que nós aqui estamos a ter um diferendo e um braço de ferro entre dados oficiais com os dados do apuramento parcial, num contexto, digamos assim, não só de ansiedade, mas da decadência da verdade. Ou seja, neste momento, e é muito estranho notar isso, que as instituições, é aqui que eu digo, as instituições públicas são muito desacreditadas do ponto de vista da fiabilidade da informação que presta em comparação com as entidades, digamos assim, da sociedade civil ou eventualmente que são acreditadas como sendo as mais credíveis. Mas isto não é necessariamente verossímil, mas é contextual, compreende-se. Existe uma sensação de que a Frelimo partidariza tudo isto e a Frelimo ganha porque eventualmente com o seu poderio consegue, digamos assim, sobrepor-se a todas as instituições, a todas as pessoas. Bom, isto pode ser verdade ou pode não ser verdade. O que é, de facto, para refletir, de novo, e essa é uma mensagem para todos os atores políticos, é que é tempo, de facto, de sair desse órgão de administração eleitoral para melhor prestarem contas e também para melhor fiscalizar. Porque sempre que acontece, e sempre aqui está, sempre que o momento chegar para decidir em torno não só da transparência, mas da justiça, as pessoas sempre vão puxar, digamos assim, a brasa para o seu lado. Portanto, para mim, esses resultados poderiam ser os mais pacíficos possíveis se, na verdade, houvesse essa calma necessária e se deixasse. Agora, um ponto é muito importante aqui. Apesar desses todos dados contraditórios, eu não estou seguro até que nível que esses estão bem documentados. Por quê? Porque, de facto, é isso que, havendo um diferendo, podemos avançar, digamos assim, para a justiça e contra esses mesmos factos, a produção de prova, podemos ser melhor exercido. Zefanias, qual foi o papel dos delegados dos partidos? O que viu da Frelimo, da Renamo e do MDM? Eles puderam fazer a contagem, puderam ter acesso à informação. Eles, terminado o processo, cada um deles estava em condições de dizer qual era o resultado? Olha, eu posso afirmar isso com categoria que sim. Felizmente, a maior parte dos delegados dos partidos políticos que estavam lá eram muito jovens. Há esta ansiedade na juventude de ver a coisa a fluir, não é? E eu senti isso, que os delegados, que era da Frelimo, que era do MDM, também da Renamo, o MDM um bocadinho mais levezinho, porque sabia que parece que a coisa entornou-se, permita-me a expressão, mas a Renamo e a Frelimo, sobretudo, estes que eram os principais atores do processo. E eu senti que havia, de facto, jovens, não é? Todos eles preocupados em obter resultados. E, por exemplo, na escola Samora Machel, onde estive, um delegado de candidatura disse que
não tinha percebido bem dos números. Tiveram que voltar a recontar. E penso que isto é bom, quando não se compreende. E senti também que esta coisa que a gente fala de comando, o Egídio aqui aponta a questão da legislação. Eu penso que, permita-me só discordar um bocadinho, falta de domínio da legislação. A maior parte dos problemas que ocorrem não é porque as pessoas não dominam, não é? Ok, o STAE, ou a CNE, ou as comissões distritais formam os seus MMVs em 2, 3 dias, mas penso que a maior parte daquelas pessoas são funcionários públicos. A maior parte. Isso não é segredo. Já sabemos que são professores, são enfermeiros, são recrutados para posições como aquelas. E eu não quero acreditar que o presidente da Assembleia Municipal de Marromeu não sabia que estar na mesa para ele era incompatível. Isto não é falta de domínio da legislação. E mesmo um comando externo ou alguma motivação extra que lhe leva a ir para lá a contar ou estar presente. Então, havia de fato estes delegados todos com papéis, com lanternas, como quem diz, hoje não falha nada. Mas só deixem-me dar um exemplo. Sim, vamos a isso. Quero dar um exemplo do edital da Escola 25 de Junho, mesa 03, em que eu tenho aqui o edital, número de eleitores inscritos 800, número de votantes 800, número de eleitores que não votaram 0, número de votos na urna 811. Quem assina este edital é apenas o secretário. O presidente. Portanto, estamos a dizer que todos os eleitores inscritos nessa mesa vieram votar. Votaram. Mais 11. Não é? Não houve voto nulo, não houve voto reclamado, não houve nada. Então, o ponto saliente é o seguinte, é que não só esta mesa, você volta de 4 ou 5 mesas, outra 800, outra 780, outra 752, quer dizer, 17 de maio de 2018 foi o último dia do recenseamento eleitoral. E de 17 de maio a 22 de novembro, aliás, dia da eleição, passam 6 meses praticamente. Então, não morreu ninguém ao longo desses 6 meses. Ninguém adoeceu. Ninguém viajou. Todos têm consciência cívica de que devem ir votar. E foram votar. Exatamente. Portanto, e mais 11. Eu me recordo, acho que é o deputado Gamil dizer que se calhar isso é excesso de zelo, quer dizer, queriam prestar um serviço, mas já de forma já muito exagerada. É excesso de zelo. Podiam ter feito de melhor forma. Essa é uma questão que depois o grande problema é o seguinte, que dizemos que de fato o processo durante o dia foi bom. É aquilo que normalmente se diz que eleições são festa. Mas agora nós temos 2 momentos. Um momento em que as eleições são festa, que é a votação, mas são um terror na hora do apuramento. São 2 grandes momentos. E por outro lado, quando falamos do aparato da polícia, sim, a polícia está lá à volta e cumpre o seu papel, os 300 metros. Entretanto, depois do raio dos 300 metros, depois dos 5, 10 metros onde está a polícia, estão concentradas pessoas de várias idades com pedras. Portanto, é a polícia que está lá para travar a entrada deles. O acesso deles ao local onde estão as mesas de voto. Portanto, esta é uma situação que se deu e houve lançamento de pedras, sobretudo na Escola 25 de Junho, quando tínhamos que tirar observadores. E a polícia teve que buscar outros caminhos para sair de lá. Portanto, é só para olhar... Mas eram populares que estavam a tirar pedras contra quem? Bom, é difícil identificar quem são, porque estamos a falar de que horas? 21 horas, 22 horas, 0 horas. Na escola 25, aliás, na escola Samora Machel, algumas pessoas estavam penduradas nas árvores. Viam tudo por cima, de cima para baixo. Não é? Mas o fundamental para mim, quando eu fui buscar este exemplo deste edital, é que depois de ter sido exibida a peça do diretor do STAE em Sofala, custa-me compreender
como é que, por exemplo, se ele receber um edital deste, conhecendo a lei, ele valida um edital em que só assina o secretário. O presidente não assina, não é? Que é a peça-chave. Os delegados de candidatura não assinam. Este é um dado para ser validado. É esta a democracia que este país quer. Não é? Isto não é problema de domínio de legislação. Isto é um problema, até digo, satisfazer uma certa vontade. De quem não sei, não é? Então, isto custa de fato compreender como é que se chega a um nível deste. Estamos apenas a pegar um exemplo concreto, não é? Para não buscar outros tantos que o professor Milana, me desminta, viu pessoalmente, não é? Quando nós assistimos a agressão de jornalistas, à luz do dia, a polícia não age. Por indivíduos não eleitores. Se estamos a dizer que cidadão não eleitor não deve ficar, não é? No perímetro, ou seja, na zona de... Mas nós tínhamos na escola 25 de junho, numa assembleia, ao lado está uma, digamos, era o comando onde se fazia o rancho dos delegados do Partido Frelimo. Ao lado. Portanto, estão a comer, a tomar refeição aqui, do outro lado está-se a votar. Não é? Então, isto não é de falta de domínio de legislação, é porque há outros apetites. Então, enfim, eu penso que há muito há desafios pela frente. Professor Milana, pelos dados que o diretor provincial do STAI em Sofala apresentou, 3.817 para Frelimo, 1.122 para NAM, 95 para MDM, isso somam 514 mil eleitores numa lista de 500 e 940 eleitores. Quer dizer, seria a eleição mais concorrida deste processo autárquico que nós temos. Vocês estavam no terreno, chegaram de ver algum movimento que possa conduzir a uma participação bastante massiva dos eleitores neste processo eleitoral? Aliás, já a eleição de 10 de outubro foi motivo de festa ter-se conseguido atingir a cifra de acima de 50%. Agora é clamoroso que se tenha passado de mais 55%, 60% para quase 90%. Tá, mas... Portanto, apesar de sabermos que é um município, eram apenas 8 meses. Mas a questão aqui, de fato, eu tenho estado aqui a ouvir que os órgãos eleitorais é que têm, portanto, o quinhão de culpas por... ou a própria lei da CNE, enfim. O que eu sinto, de fato, é que, hoje em dia, tanto podemos usar aquele termo em antropologia, que é a questão do poder de fato e poder de direito. Os órgãos eleitorais, a qualquer nível, têm um poder de direito. Quer dizer, podem assinar, podem autorizar, mas, no entanto, o poder de fato não está com os órgãos eleitorais. Não. Com quem está? Aí falta a resposta. Gídio? Temos três coisas. A primeira é que, de uma ou de outra maneira, independentemente dessas irregularidades todas, essas relações parece que confirmaram a vitória da Frelimo, porque na primeira volta estava avantajada, mas depois desta aqui também voltou a ganhar. O segundo elemento também é que o aumento do número, de afluência às urnas, não é historicamente novo, sempre que existe a repetição. Quer dizer, e na Nampula foi a mesma coisa, quer dizer, o Colón na primeira volta tinha ganho, mas depois na segunda volta o atual edil ganhou, mas mesmo apesar de ambos os dois candidatos terem aumentado significativamente em termos numéricos os votos, mas também registrou-se o aumento, inclusive, percentual da participação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também, e trazendo essa experiência eleitoral em termos de participação para Marromeu, eu julgo que de 67 para 87 são 10% e 8 mesas, como todos sabemos, não é tão difícil de mobilizar de ambos os lados. Em relação a eventualmente um número superior ou não das urnas,
a lei é clara, que prevê que contam os votos que estiverem, aliás, que estiverem dentro da urna. Agora, de quem que eram aqueles 11 votos a mais ou a menos, eu julgo que não podemos aqui especular, tendo em conta o único critério de quem ganhou, porque essas coisas acontecem do lado positivo ou do lado negativo, mas analisando objetivamente, e de novo estou aqui a tentar sair um pouco para a política partidária, mas observando a coisa, eu julgo sim que mesmo havendo o poder de facto e o poder de direito, julgo que em Moçambique é proibido obedecer às leis legais. Mais uma vez, se as pessoas que estavam lá fossem profissionalizadas e com o seu trabalho garantido, independentemente desta possível manipulação, eu julgo que sim, teríamos eventualmente um outro tipo de comportamento. Acredito, Dona Bilana, porque mesmo sendo professores, ou eventualmente enfermeiro, ou eventualmente funcionário do município de Quilimane, por exemplo, ou eventualmente do município de Nampula, eu julgo que a situação não pode, do meu ponto de vista, ir por aí. Dois, a parte da legislação, eu julgo que é a regra em Moçambique, e isso não nasceu com, digamos assim, quer dizer, isso nasceu da percepção da oposição nas várias crises eleitorais que desde 1994, de que o Estado moçambicano era partidizado, então, para garantir a transparência e o equilíbrio de forças, era importante introduzir alguém lá nas mesas a fazerem a contagem. Ora, ciclicamente, temos alterado o figurino eleitoral para acomodar esses interesses dentro desta perspectiva, e que parece que não basta. Ora, como intelectual e como acadêmico, insistir num modelo e esperar resultados diferentes não dá. Professor Milano e Gide Vaz, temos que ir exatamente a um breve intervalo, voltamos dentro de minutos. Anunciar que nesta segunda parte teremos a abertura de linhas telefónicas a partir das quais o caro telespectador pode contribuir através de questões ou comentários relativamente a estas eleições em Marromeu. Vamos a um breve intervalo, até já. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Linha Aberta e já temos um telespectador na linha, chama-se Atanásio e fala-nos de Moamba. Muito boa noite, senhor Atanásio. Seja bem-vindo ao Linha Aberta. Muito obrigada. Sim, em primeiro lugar eu queria dizer que estou muito decepcionado com aquilo que são as eleições em Marromeu. Por que eu estou muito decepcionado? Primeiro, pelo fato de terem acontecido várias
transgressões a essas leis. Então, quais são essas leis? Primeiro, de não poder observar aquilo que são as mesas, os presidentes das mesas. No caso em que o colega aí na mesa deu como exemplo uma situação de quase todos daquela comunidade de Maromeu terem ido afluir à mesa e não ter se observado que em contrapartida alguém pode ter perdido a vida e esses todos terem votado. Será que isso é possível? Então aí me coloca um ponto de interrogação. Esse fato de todos os membros do presidente terem se trancado na mesa para poder contar ou fazer a contagem parcial dos votos, será que isso também é normal? Eu quero acreditar que alguma coisa não está bem. Então vamos lá tentar democratizar e termos uma eleição justa e transparente, porque dessa forma não vamos ir ao lado nenhum. Então estamos a descredibilizar mesmo a eleição do povo, daquilo que é o nosso povo, o que a nossa comunidade. Nós estamos a pôr em causa aquilo que é o voto da população. Então não estamos a conseguir dar voto a essa população. Então para isso devemos ter uma eleição justa e transparente. Então passa disso tudo de tentar evitar todas as manobras que estão a ocorrer em todos esses votos aí. Então tinha que se observar essa situação e tentarmos melhorar como moçambicanos. Muito obrigado, Sr. Atanásio. Penso que ficou o essencial, a ideia de que com estes problemas o eleitor, o povo, é que perde, é que sai desmoralizado num processo como este. Professor Mbilana, o Egídio Vaz levantava aqui a ideia de que, por natureza, quando uma eleição é repetida, a participação é massiva. Este pode ser um elemento para colocar em cima da mesa nas eleições de Maromeu? Bom, temos uma nova intervenção. Senhor Pedro, fala-nos também de Moamba. Muito boa noite, senhor Pedro. Já está a participar no Linha Aberta. Sim, boa noite. Dizer assim, estamos a pedir para dizer o Gil Vaz para sair da cena, porque ele mudou tanto. Antigamente nós gostávamos do comentário dele. Não sei se passou para Frelimo, não sei. Agora já não sabe falar. Não tem comentários positivos. Pedimos que nunca mais apareça na televisão para comentar as coisas. Um ponto. Outro ponto é falar para o Partido Frelimo que slogan é o teu voto conta. Mas o que está acontecendo agora, o nosso voto, nosso povo, já não está a contar. Nós vamos votar, depois a Frelimo pega todos os votos que nós fizemos, deita no lixo, e eles votam sozinhos, os números, só colocam os números. Então, desta forma, se continuar assim, todo o povo moçambicano devemos parar de ir essenciais para votar. Vamos ver onde a Frelimo vai pôr esses votos. Porque já não está a animar, já não está a ser bonito. Sempre nós vamos a urnas para ir votar, essencial, mas a Frelimo coloca seus votos. Não queremos isso mais. Estamos a pedir, não sei quem é quem, para, se continuar assim, esse país não vai em nenhum sítio, nós, povos, já não temos valor. Agora, queremos se valorizar no nosso povo. Já não vamos mais recensear, não vamos mais votar. Isso vai ficar assim mesmo. 2019, próximo ano, já licenciamos, mas não vamos votar. Queremos ver a Frelimo que vai fazer. Como ele vai votar sozinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Pedro, pela sua contribuição. O professor Mbilana estava a desenvolver o seu raciocínio relativamente à participação massiva quando os processos eleitorais são repetidos. Bom, eu não preciso de enverdar pela subjetividade, né? Eu vou à objetividade. Estive lá, não vi as pessoas. Então não vi durante o dia. Vi muita afluência de pessoas nas primeiras 2 horas do dia e ao longo do dia não vi mais ninguém. Eu tinha a viatura a circular pelas 8 mesas ao longo do dia, então não havia praticamente. Temos um telespectador que fala em condição de anonimato e fala-nos da província
do Niassa, concretamente na capital provincial Lixinga. Muito boa noite, já está a participar no Linha Aberta? Boa noite, Mocipo, como está? Eu estou bem, não sei aí. Também estamos bem. Mocipo, em primeiro lugar, queríamos pedir para... Mocipo. Estamos a ouvir, pode falar, estamos a ouvir perfeitamente. Sim, eu queria dizer, em primeiro lugar, queremos pedir para das próximas vezes convidar indivíduos não comprometidos. Estamos a falar concretamente do Sr. Vaz. Ele já não faz parte da política, já saiu há muito tempo, portanto não vale a pena convidar mais, porque aí só vem só promover a Frelimo. Portanto, não vale a pena lhe convidar mais. Indo àquilo que é a situação de Marromeu. Mas é um problema, permita-me perguntar, é um problema promover a Frelimo? Mas aí não lhe convidaram para isso. Muito bem, pode ir então direto ao assunto. Indo direto ao assunto. Sim, estamos a ouvir. Indo direto ao assunto, a questão de Marromeu é uma vergonha total para toda a nação. Não faz sentido que um presidente que numa votação tão pequena como essa, haja erros tão graves como esses. Por favor, que as pessoas que são responsáveis pelas eleições tenham em mente que estão a promover aquilo que os moçambicanos não querem. Isto é, fazer com que os moçambicanos não vão às mesas para irem votar. Porque não vale a pena você ir votar para seguir estar alguém a introduzir os seus votos, a trazer números absurdos. Não faz nenhum sentido. E muito obrigado. Mais uma vez dizer que o senhor Vaz já não faz parte de políticos, de pessoas que podem comentar pela política. Obrigado. Muito obrigado, caro telespectador, que nos falou da cidade de Lixinga, concretamente, mais especificamente na província do Niassa. O professor Milana estava a desenvolver. Bom, eu queria, se calhar, olhar mais para aspectos mesmo mais sérios. Porque a questão de 800, 700 eleitores é uma questão de objetividade. Quem esteve lá no terreno a ver. Portanto, não vamos dizer que aqui estamos 5 pessoas e ao sairmos para fora dizemos que não, mas eu vi 3, né? Portanto, é uma questão objetiva. Professor Milana, vou cortar. Temos a senhora Amélia, fala-nos da província de Gaza, concretamente na Macia. Muito boa noite. Boa noite. Sim. Sim, eu gostaria de participar. Já está a participar, pode dar a sua contribuição. Tá bom. Olha, eu estou realmente muito indignada com o assunto de Marromeu. Sim, estamos a ouvir, pode continuar a falar. Marromeu, eu agradecia que mudasse de cenário. É uma vergonha, de fato. Eu o meu partido, Frelimo, sim, mas eu acho que não é. Então, há pessoas só a sujar a Frelimo. Não pode ser assim. Essas pessoas, são pessoas só a sujar a Frelimo. Estão aí a falar, as pessoas estão a ligar já a falar contra a Frelimo. Não é a Frelimo, meus irmãos, o irmão que falou há bocado. Não é a Frelimo. São pessoas. O que eu peço é que se mude o cenário. Isso tem de mudar, sinceramente, Deus que deixa, que ouça o nosso choro, isso tem de mudar. E parabenizar os 2 manos aí, fora o senhor Vaz, os 2 aí, e o professor aí ao lado, um abraço, e Deus os proteja, porque de fato aqui agora, quando alguém fala dessa maneira, se não acontece o que aconteceu com Salema, Deus vos abençoe e muita força. Obrigada. Muito obrigado, senhora Amélia, que nos falou da província de Gaza. Vamos abrir espaço para mais um telespectador que pode ligar e dar também a sua contribuição, tendo em conta o tempo que já nos foge e as últimas considerações que temos que dar aqui ao nosso painel. Professor Milana. Bom, eu vou apelar a questão num sentido, né?
Nós temos vasta jurisprudência do Conselho Constitucional e que ficou mais enriquecida com o último acórdão de 10 de outubro, que se refere à questão dos presidentes das mesas que não estão a aplicar corretamente as normas e procedimentos eleitorais. Portanto, eles depois têm um poder, portanto, discricionário e fazem e desfazem. E por outro... vamos escutar o nosso último telespectador, chama-se João e vive no distrito de Boane. Muito boa noite, está a falar para o Linha Aberta. Sim, boa noite. Eu sou com tratamento, queria só diretamente o VAS, né? O VAS ele não pode fazer parte desse debate, porque assim só está a ferir. Sim, eu só, primeira coisa, eu só queria ver o senhor Sanches, né? Não pode continuar esse debate, porque ele está a ofender o povo moçambicano. E também a situação de Maromeu, aquilo é grave, muitíssimo grave. E também nós, isso é uma coisa muito clara que a Frelimo quer acabar com eleições em Moçambique. Sim, agora, eles querem acabar com eleições em Moçambique. É tudo, Sr. João? Yeah. E isso também não pode. Onde é que nós vamos? A democracia não é assim. Isso é de... Alguns problemas aqui com a comunicação do Sr. João, mas penso que ficou o essencial. Vamos então desta forma fechar as linhas e dar continuidade aqui à nossa discussão. Professor Bilana, até para por outro lado, o fato desta questão do desvio de urnas está a ser recorrente. Aconteceu nas eleições passadas, 10 de outubro. E isso consubstancia, portanto, uma infração criminal grave, porque desvirtua a vontade expressa pelos cidadãos eleitores. Aqueles votos preenchidos, boletins preenchidos na urna que é desviada, expressam a vontade daqueles eleitores que desde as 5, 4 horas da manhã estão na fila para votar e votaram ao longo do dia, para alguém por volta das 20 surrupiar a urna. Portanto, e o Conselho Constitucional mais uma vez recomendou no último acórdão que este tipo de comportamento deve ser severamente censurado e objeto de procedimento criminal. Enquanto se persistir na impunidade, teremos mais situações como esta. Julgo que é a altura de, no caso vertente, o Ministério Público, a Procuradoria, incitar diligências para proceder criminalmente em relação a essas pessoas infratoras que são conhecidas. Vocês que estavam no terreno, no caso do desvio de urnas, as pessoas que o fizeram são facilmente identificáveis? Sim, também isso foi nos comunicado. Que não é fulano de tal, que no dia 10 de outubro fez a mesma coisa. E no dia seguinte, há profissionais no dia seguinte, a sua residência foi, sei lá, foi assaltada e ele desapareceu. Só voltou a aparecer no dia 22. Então presumimos que as pessoas conhecem. Portanto, julgo que é a altura mesmo de... Senão será de difícil controle. Se são 8 mesas apenas, então para 13 mil mesas ou 14 mil em todo o país vai ser um autêntico bico de obra. António Zefania, já aqui várias questões apontadas pelos nossos telespectadores. Há uma questão essencial que é a erosão que este tipo de situações criam ao nível da nossa democracia. Estas suspeitas, estas informações contraditórias e esta violência, ela cria algum desânimo em relação ao nosso projeto político de democracia? Eu penso que sim. As pessoas que telefonaram, os telespectadores que telefonaram,
são também eleitores, quero acreditar eu. E isto dói a qualquer um. Nós sabemos que, por exemplo, nas zonas como Marromeu, sei lá outro, as pessoas acordam às 4 até vão deixar pedrinhas. Uma espécie de dizer, olha, está aqui, a minha presença é esta, não é? Os vizinhos até, caso de Quilimane, alguns vizinhos que estão próximos às assembleias, vão lá enquanto preparam um pequeno almoço, vai controlando a sua pedra, não é? Afasta. Quando alguém aparece do nada às 20, 21 horas, leva uma urna, a polícia está a assistir, não é? Vai num carro identificável e desaparece. Não há ação do Ministério Público, não há ação de quem tem o poder. Isto, de fato, leva-nos já a uma grande desmotivação de que não vale a pena. Por que é que devo continuar a marcar bicho às 4 se alguém chega às 19, 20 horas, consegue tirar todo o meu poder? Se estamos a dizer, de fato, que o meu voto conta. Esta é a mensagem muito chave dos órgãos de administração eleitoral. O seu voto conta. Naquele caso, naquelas mesas em Marromeu, aquele voto não contou. E quem será responsabilizado por isso? Ninguém. Quem será responsabilizado por um ato vergonhoso em que um jornalista é agredido? Em pleno exercício da sua função? Ninguém. Mas conhecemos as pessoas e são cidadãos que vieram da Beira para Marromeu, da Beira cidade para Marromeu, para vir protagonizar uma agressão, não é? Ninguém toma conta, ninguém faz nada. E isso, de fato, este é o meu entendimento, não é? Até que me prove o contrário, desmotiva, de fato. E desmotiva não só as pessoas com idade eleitoral, mas as futuras gerações. Mas votar, que você, meu pai, votar é aquilo que anda a ouvir, que para votar é preciso marcar bicha e quando chega às 19 horas ou às 20 alguém tira a sua urna. E penso que é este, como dizia o professor Guilherme, é importante que isto tudo que o Conselho Constitucional vem apelando, vem colocando nos seus acordos, não seja apenas, esteja no papel, não esteja no papel. É preciso que as pessoas que têm o poder de agir o façam com muita urgência, sob pena de fato, daqui a um ano, e termos uma abstenção daquelas, depois dizemos, não, mas o nosso país, as pessoas não valorizam o voto. Quem não valoriza o voto não é o cidadão. Alguém não valoriza o voto. Então eu penso que é chegada a altura de agir, responsabilizar criminalmente, conforme as recomendações do Conselho Constitucional, as pessoas que agem, como disse, algumas são identificáveis, não é? E estão aqui, estão a viver o nosso dia a dia. Então penso que o país não pode continuar nesta impunidade total e completa. Gido Vaz, a questão da repetição das eleições, mas também, se quiser, uma resposta aos telespectadores. Bom, a primeira coisa mais importante que eu disse é justamente se existe um padrão. Tentei trazer aqui elementos comuns das quais podemos tirar as relações. Primeiro, que o padrão em que, quanto em situações onde há eleições interclares, a pressão é maior, os partidos políticos estão lá de olho e os observadores estão lá de olho, a ansiedade e um pouco deste comando, que não é só o comando a partir da sede do CNE, mas também os comandos políticos estão ali em peso e exercem a sua influência ali. E, portanto, aquele teatro de operações é o mais protetado possível. E acontece isto. O segundo elemento eu disse e defendi, portanto, apontando caminhos de como melhorar a profissionalização do STAI, como de resto têm sido as recomendações dos próprios atores que estão lá por dentro e observam. Também disse e apresentei aqui elementos muito pragmáticos sobre como é que nós podemos minimizar isso. A questão da profissionalização traz consigo um conjunto de desvantagens. Apresentei também aqui uma relação que é objetiva, de que a parte dessas instituições é fruto de um partido político que insistia dentro de uma lógica e que é preciso nesse momento vergarmos perante as evidências e alterarmos isto. E, professor Luana, é impossível também, são 5 mil, são 6 mil, eu julgo que a olho não é possível contar, porque o processo começou às 6, terminou às 16, as pessoas conseguiam chegar e chegavam à sua hora. E, portanto, os problemas existem, não vão acabar agora, não vão acabar depois. É preciso, isso mais importante, é indo sistematicamente limá-los. Eu julgo que também, a despeito de todo esse processo, ao CNE
precisa de ser aqui agraciado por ter melhorado bastante o processo eleitoral extraordinário. Estou a falar não do Marromeu específico, mas deste processo eleitoral, até que pelos números da afluência às urnas no primeiro processo eleitoral subiu bastante. Falando do futuro, eu não acredito que haja desmotivação, pelo contrário, eu julgo que haverá maior afluência, igual no mínimo ou superior, dada elementos de novidade. Entram em cena novos atores, a situação política e econômica é um pouco mais diferente, existe uma maior expectativa pelo futuro e mais. Ao contrário do pessimismo nutrido pelos meus colegas, eu julgo que as pessoas ultimamente estão cada vez mais decididas em poder fazer a justiça pelo seu voto, indo às urnas. Eu julgo que o que falta aos outros também é, perante situações como essas, dar seguimento, denunciar, processar, escrutinar a pessoa e dar seguimento. Para mim, isto é muito mais importante, porque se nós, como jornalistas, como académicos, como os intelectuais, vemos as coisas, deixamos passar e acreditamos que a nossa atividade não vai resultar em nada. Então, o que dizer sobre aqueles que vivem sob o medo? Então, eu julgo que para qualquer tipo, quer dizer, para testarmos e construirmos nossa sociedade, é preciso que aqueles que podem devem fazer o que se desespera e aqueles que não podem não devem perder a esperança, precisam de estar sempre decididos. E agora, quanto aos outros comentários, julgo que são todos eles bem-vindos, são opiniões e num regime multipartidário democrático, cada um é livre de seguir o seu caminho. Todavia, a tolerância das ideias e da diversidade é um ganho que nós devemos a todo custo manter e defender. Obrigado, Gido Vaz, obrigado, António Zefanias, obrigado também ao professor Guilherme Milana por terem estado aqui a participar nessa discussão sobre o processo eleitoral em Marromeu. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, Linha Aberta termina agora, 23h30, como está estabelecido. Até uma próxima oportunidade.